Boa noite, boa noite, boa noite. Começando aqui o programa Tempo com Deus, aqui na nossa rede Cipó. Está aqui comigo hoje o pastor Tony, líder do Ministério Wesleyana, aqui em Cruzeiro do Sul. A gente vai estar batendo um papo com ele aqui nessa noite, mas antes eu quero falar, né, que eu comecei o programa semana passada e poucas pessoas me conhecem. Eu sou o pastor Ronde do Ministério Filadélfia para as Nações, aqui em Cruzeiro do Sul, a Filadélfia Cruzeiro do Sul. E a gente está aí, começando agora esse trabalho. E a gente vai estar todas as segundas-feiras aqui, sempre com alguém, com uma pessoa de Deus aqui para trazer algo novo, né? Pensamentos novos e testemunhos poderosos. E hoje não vai ser diferente aqui com o pastor Tony, que vai falar aqui da sua história de vida, a sua história de superação, de luta, que ele tem vivido não só lá em Rio Branco, que ele é de Rio Branco, ele vai falar aqui para vocês, como aqui em Cruzeiro do Sul, nessa cidade linda e maravilhosa. Não é isso, Tony? É isso, Pastorzão, bom estar aqui com vocês com você aqui essa noite. Deus vai falar com a gente através da sua vida. E você pode se apresentar, pode falar abertamente aí o que Deus vai colocar no seu coração. Amém? Amém, amém. Primeiro é um prazer, um privilégio estar participando do seu programa, né? A gente que está se conhecendo aí há pouco tempo, né? Pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há um bom tempo, né? Pela história que a gente está vivendo e participando juntos, né? Esse pouco tempo que Deus tem nos traga aqui para Cruzeiro do Sul, 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, que também é mais ou menos o tempo que você, mais né? um tempo que eu tô aqui, que está aqui, um ano e alguma coisa. Deus tem feito coisas maravilhosas, né? Então quero dizer que é um prazer, né? Ter sido seu convidado, estar aqui e vamos bater um papo aqui bem legal, bem descontraído, né? Amém. Falar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo sobre a nossa vida. Amém, é isso aí. Pastor Tony, a tua vinda aqui para Cruzeiro, como foi essa tua vinda aqui, teu propósito de estar aqui, como foi essa chegada aqui, esse primeiro momento, já há mais de um ano aqui em Cruzeiro do Sul. Isso. Né? Então eu sei que teve algumas demandas, alguns trabalhos, algumas, como é que eu posso dizer, algumas situações que, né, deu trabalho, mas você até aqui, Deus tem lhe ajudado. Conta um pouco dessa história, dessa sua vinda aqui, seu propósito de estar aqui na cidade de Cruzeiro do Sul. Sim, claro. Cruzeiro do Sul é uma cidade linda, igual você falou, né? Da Cruzeiro do Sul a gente ama Cruzeiro do Sul. Eu morei aqui quando eu era menino mesmo. Meu pai morou aqui, foi comerciante aqui nessa cidade de 89, mais ou menos, até 96. Então já tem uma história aqui em Cruzeiro do Sul, desde quando eu era criança, né? Jogava bola na rua, estudei ali no Instituto Santa Terezinha, então já tem uma história longa. Mas depois, para vir para cá mesmo, assim, uma palavra, um chamado que Deus nos deu, foi depois de um... O testemunho é muito longo, né, Roger? Nós, como pastores, temos um testemunho muito longo. Se for contar mesmo testemunho, nós vamos passar dias e dias aqui. Mas a minha mãe, ela adoeceu. Minha mãe, ela, né, adoeceu com câncer, né? Teve câncer na mama. E a gente estava ali em Cruzeiro do Sul com o pastor Cleves. Um abraço, pastor Cleves, Igreja Metodista Wesleyana da Sobral. Um abraço, saudade. E lá nós estávamos desenvolvendo já há 20 anos o ministério lá. Né? Quando eu vim de Porto Velho, já vim para Rio Branco, já debaixo da cobertura da Igreja Metodista Wesleyana. Então já vim para estar ali com o Cleves. E lá na Sobral fomos desenvolvendo aos poucos, né? Foi onde eu conheci minha esposa. Aí lá nós casamos e desenvolvemos ali liderança de célula, que na época era célula, não era GCL como hoje. E fomos ajudando nos departamentos e assim as coisas foram acontecendo. E quando a minha mãe adoeceu, foi um momento assim muito de decisão sobre a minha vida. Era comerciante, representante comercial, que eu sou representante comercial, e estava vivendo a minha vida da minha forma, construindo a minha casa, adquirindo meus bens, né? Minha esposa tinha acabado de se formar em enfermagem e tudo, fazendo pós em estética, essas coisas. E, de repente, vem essa notícia, né? A minha mãe está ali, acometida com câncer, vamos para o tratamento. E nesse processo de 1 ano e meio, até quando a minha mãe foi diagnosticada, até Deus levar ela, foi aonde eu tomei a decisão realmente ali de seguir o chamado. E aí foi onde Deus mesmo despertou a palavra. E numa das minhas vindas para Cruzeiro do Sul, como era representante comercial, eu vinha vender para cá. E numa das minhas vindas para cá, ali na cidade de Manso Lima, Deus falou fortemente ao meu coração. E no mesmo momento ali, Deus bradou no meu coração, queria me trazer para Cruzeiro do Sul. É até engraçado falar,
Mas no começo era totalmente contrário vir para Cruzeiro do Sul. Na realidade, o objetivo era ir para Porto Velho, voltar para Porto Velho, que eu sou de Porto Velho, né? Ou então ir para mais longe, não vir para cá. Mas Deus bradou muito no meu coração ali em Manso Lima e falou mesmo. Ele falou, olha, eu vou te trazer para essa terra, aqui vai ser o seu chamado, aquele chamado que foi feito lá quando eu tinha 16 anos, lá em Porto Velho, que você seria pastor, que eu iria dar uma esposa, sua esposa iria louvar o Senhor e você iria pregar. Então aquele chamado ia se confirmar ali. E ali Deus bradou. No mesmo momento, eu liguei para Maiara, né? Que quando Deus fala algo bem assim forte comigo, eu ligo para minha esposa, né? E aí eu liguei para ela, ela estava em propósito, em oração. E no mesmo momento eu falei, amor, Deus falou comigo que Ele iria nos trazer para Cruzeiro do Sul. Primeiro momento ela não aceitou. Primeiro momento ela ficou ali na repulsa. Mas depois com tratar, depois com o processo, ela veio aqui. Deus também falou com ela, confirmou com ela. E aí nós decidimos realmente obedecer o chamado e vir para Cruzeiro do Sul implantar a Igreja Metodista Wesleyana do Juruá. E uma cidade linda, né? Maravilhosa. Uma cidade que a gente, eu pelo menos, gosto muito de Cruzeiro do Sul. Né? Tem algumas demandas, mas faz parte do show. Sim. Então, pastor, e o ministério, o seu ministério, onde é que fica agora? Onde é que, porque você mudou o endereço e agora está em outro local. Conta aí pra gente aí como está sendo essa reviravolta, porque você trocar de endereço da igreja, recém-chegada na cidade, é meio complicado. Conta aí essa história para nós. A gente tem aqui em Cruzeiro do Sul, como ministério mesmo, a inauguração da igreja acho que dia 10 de outubro é quando a igreja faz aniversário, 10 de dezembro, na realidade, é quando ela faz aniversário. Mas antes, a gente tinha começado antes na casa do nosso presbítero, o Vitor. Né? O Vitor é nosso presbítero e lá na casa dele a gente começou com um pequeno Gessel. Gessel, para quem não sabe, é as nossas células, né? Dentro da nossa igreja. E nós começamos lá na área dele. Começamos ali com a família dele, Dona Maria, seu Renilson, um abraço se você estiver assistindo. Né? Começamos ali com o Aron, com a Eiline, a Luísa também começou ali conosco, numa área. Na realidade não foi numa área, foi num quarto, né? Que tinha ao lado da área. E ali nós começamos com 20 cadeiras ali, começamos ali. A partir daí o negócio foi pegando, né? As coisas foram acontecendo, as pessoas foram chegando. E aí, igual eu falei, se eu for contar todo o testemunho, nós vamos ter que passar o dia aqui. Eu vou dar uma encurtada, né? Deus nos encaminhou ali pelo Porto Velho, um bairro lindo, maravilhoso. Também sinal de Deus, porque onde eu morava lá na Sobral também era no Aeroporto Velho. Aí eu vou linkando as coisas que Deus tem falado. E nos levou para ali, alugamos um ponto ali, né? Perto do complexo, entre o complexo, do lado do TRE. Alugamos um ponto ali, foi um desafio, porque a gente não tinha renda, a gente não tinha capital nenhum, e ali alugamos, contando com a fidelidade dos irmãos que estavam conosco, a família da Eliane, né, que é a esposa do presbítero Vitor, e aqueles que já estavam com a gente. E ali nós nos implantamos e começamos ali a igreja. Tem umas fotos, tem uns vídeos, tudinho do começo, né? E nos implantamos ali. E as pessoas foram chegando, os milagres foram acontecendo, a gente foi pegando mais confiança naquilo que Deus estava fazendo conosco e criamos um corpo. A partir do momento que criamos o corpo, foi chegando mais pessoas de talento, né? Pessoas abençoadas mesmo, né? O Júnior Braz está com a gente também, uma pessoa abençoada, de um dom, de um talento maravilhoso, somou com sua família para estar conosco. Foram chegando pessoas que, se eu for falar aqui também, eu vou acabar esquecendo de um e de outro, né? Já estou falando nomes, né? Acabo esquecendo aqui, depois vai levar um puxão de orelha. Mas assim, foi chegando pessoas maravilhosas para somar com a gente. Quando chegou mais ou menos a 1 ano de igreja, nós tínhamos um corpo. E aí foi onde eu olhei e falei, meu Deus do céu, Deus está fazendo. Deus está fazendo acontecer. Realmente agora nós somos uma igreja que cuida de vidas, uma igreja que está frutificando, uma igreja que está crescendo. Né? E ali no Aeroporto Velho nós instalamos os nossos GCELs na casa da Dona Maísa, do Cleito, e assim nós fizemos o nosso primeiro dia de comunhão, dia de 7 de setembro, né? 7 de setembro nós fizemos um dia de comunhão, e aí ali nós fomos criando esse vínculo, né? Criamos ali. Só que tudo, a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que esperam em Deus. Aconteceu uma situação que foi uma situação um pouco chata para nós, porque nós pintamos, arrumamos, fizemos salinha das crianças, fizemos tudo, mas acabamos tendo que sair do prédio. Né? Acabamos tendo que sair do prédio. No primeiro momento nós ficamos um pouco assim, meio que destabilizados, né? Ter que sair do prédio, nós estamos criando uma identidade e tal. Porém, nós vimos que já era projeto de Deus, né? Encontramos um lugar ali do lado do Banco do Brasil, na Avenida Coronel Manso Lima, né? O prédio da Dona Marilene, um abraço para ela também, Dona Marilene.
E ali nós alugamos ali há pouco tempo, tá com um mês e meio que nós alugamos ali, pintamos, reformamos o ambiente, um ambiente bem maior e a estrutura bem melhor, a localização, questão de estacionamento, né? Mais pessoas estão se achegando a nós ali como igreja. Mas o detalhe não seria nem esse. O detalhe para mim, porque eu sou muito de prestar atenção naquilo que Deus está fazendo, ali já foram bons ministérios. A Casa da Bênção, se eu não me engano, ou começou ali ou já era ali, né? A Muralha de Fogo, né? Do pastor Fanta, né? Que o pessoal chama. Não conheço pessoalmente, mas quero conhecê-lo também. Então, assim, começou ali ou passou por ali e nós estamos ali. Então, eu creio que nós também iremos fazer o mesmo caminho. O caminho da honra, o caminho da obediência, o caminho da prosperidade, porque esses ministérios, eles saíram dali para ir para o seu templo próprio. Então, assim, eu me sinto muito feliz por isso, né? Então, quando eu estou ali, eu falo, opa, eu estou seguindo o caminho. Então, Deus vai fazer. Caminho, eu estou no caminho. E estamos ali, do lado do Banco do Brasil, na Avenida Coronel Manso Lima. Se eu não me engano, o número 1031. Mas teve alguns pelejos, né? Logo no começo da mudança ali. Teve. Camaradas foram lá, roubaram nosso cobre. Né? Nós instalamos tudo ali, né? Instalamos ali o ar-condicionado, deixamos tudo pronto. E olha só que eu não quero me gabar, não, mas eu tenho uma equipe muito boa. Os meninos são muito dedicados, muito comprometidos. Você tem uma equipe? Faz toda a diferença, né? Então, assim, pessoas que vão desde limpar o chão da igreja com muito zelo, com muito carinho, meninas, né? A Antônia, a Emily, né? Eu não ia falar nome, mas estou falando aqui, vou acabar entrando numa confusão. Mas assim, as meninas estão ali, né, desde limpando, desde os meninos instalando ar-condicionado, instalando estrutura mesmo, né? Nós trocamos toda a fiação do prédio, né? Se eu fosse colocar na ponta do lápis, ali tinha sido para mais de R$20 mil, que a gente, toda a estrutura, né, de tudo que foi feito, tudo Isso que foi foi uma mudança, né? Uma mudança, né? Mas é aí que vem a graça de Deus. É aí que a gente vê a questão da unidade. É onde vê que o compromisso não é com o pastor Tony. O compromisso não é com a igreja metodista wesleyana. O compromisso é com o reino. O compromisso é com Deus. E aonde há unidade, aí vem Atos capítulo 2. Né? Então as coisas começam a acontecer. Então, o último culto do Dia das Mães agora, nós arrumamos 90 cadeiras. Nós tivemos que comprar mais cadeiras. E as 90 cadeiras, nós tivemos que colocar mais 2 fileiras para trás. Então, quer dizer que já deu mais de 100 pessoas no culto de domingo agora. E nós saímos do aeroporto velho com mais ou menos umas 60 pessoas. Então, numa mudança, né, Deus está acrescentando. Então, isso só enche o meu coração de expectativa, de esperança, de olhar. Nós temos uma filial já, que é a Igreja Metodista de Rodrigues Alves, o pastor Genilson. Está construindo lá, já tem um povo lá. Entendeu? E tudo isso não é porque o pastor Tony faz alguma coisa, né? O pastor Tony precisa da graça de Deus. Mas a gente vê Deus fazendo, Rod, a gente vê Deus operando milagres, que é uma coisa que parece que ficou no passado, né? Parece que Deus não cura mais, parece que Deus não enche mais, parece que Deus não move mais, mas Deus continua movendo, Deus continua fazendo, Deus continua realizando. A gente só precisa mudar a nossa ótica, perceber e ver que Deus continua fazendo milagres. Eu vejo a tua história aí, Deus te empurrou para o propósito, né? Sim. Ele te expulsou para o lugar que ele queria te levar. Ele te expulsou para a zona, te tirou da zona do conforto para te levar para a zona da conquista. Foi. Mas para isso teve que ter um contratempo. Teve. Ele teve que te balançar, né? Foi. Balançou a videira e os frutos estão vindo, né? Para a glória de Deus. Então, pastor, mas você não é só o pastor da igreja, também tem um trabalho por fora, né? Um trabalho circular, é professor no Senac, também tem a empresa. Fale sobre isso. A gente veio para cá, quando a gente veio para Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é uma cidade, né, que chama muita atenção, né? Muitos empresários de Rio Branco, de Porto Velho, querem muito vir para Cruzeiro do Sul, né? Às vezes não encontram a oportunidade. E quando eu vim para cá, como eu trabalhava na representação comercial, eu conheço muito o mundo dos empresários. E aí surgiu algumas propostas, né? Vamos abrir uma filial aí, vamos abrir uma filial aí, vamos abrir uma filial. Mas aí eu vim para cá não para trabalhar. Eu não vim aqui montar um negócio. Eu vim aqui por causa do chamado. Eu vim aqui porque Deus me enviou para cá, né? E aí, nisso, o Paulinho da Grosseg, lá de Rio Branco, uma bênção, né? Um abraço, Paulinho, para você também. Pegou e veio aqui. E o Paulinho na nossa igreja, né? Nesse tempo ele ainda estava na Igreja Metodista Examinada de Sobral.
E aí ele veio aqui, nós conversamos, alinhamos uma palavra muito de Deus, e ele me deixa muito livre para mim tanto estar trabalhando como para mim estar no ministério. Então, assim, ele veio mais me ajudar. Mais Ele veio abençoar, mais né? me Foi abençoar. um Boaz, Isso, um não, Boaz. isso, perfeito, Boaz. Ele não veio na questão de olhar para o lado empresarial, para o lado da receita, para o lado dos contratos, mas aí você vê a graça de Deus. Hoje nós temos 33 contratos fechados aqui dentro da empresa. Deus vai fazendo, né? Mas ele não veio com essa intenção. Ele veio com a intenção assim de falar, tem um amigo lá em Cruzeiro do Sul, ele obedeceu uma palavra, ele obedeceu um chamado, e eu vou tentar dar o meu suporte, do meu jeito, da minha forma, né? E assim foi feito. Nós abrimos a AgroSeg, né? É uma empresa especializada em saúde e segurança do trabalho. Fazemos admissionais, demissionais, né? Fazemos os ASOS da empresa, prestamos cursos, né, das NRs, orientação em relação à saúde e segurança do trabalho. Desenvolvendo esse trabalho também, aí através da Fabiana, né, através do Tony, nossos amigos conhecidos, através de pessoas muito maravilhosas, nós fomos fazendo conhecidos dentro da cidade, né? Conhecidos dentro da cidade. E além desse trabalho que você tem, você dá palestra, dá treinamento. Isso, aí damos o treinamento das NRs, né? Todas as NRs nós palestramos nas empresas, né? Nessas que nós fechamos os contratos, nós a orientamos. Por um exemplo, agora em maio iria entrar a NR da psicossocial, né? Ela foi prorrogada por mais um ano, mas nós já estávamos nos preparando já. Eu tinha feito os cursos, estudinho bacaninha, para nós já entrarmos com as palestras para as empresas nesse sentido. Então, assim, além de nós prestarmos a assessoria, né, na questão do admissional, periódico, dos ASOS, social, né, que é toda uma burocracia dentro do SST, nós também orientamos a questão da saúde e segurança do trabalho. Tem os cursos também que são feitos, né? E aí a gente desenvolvendo isso também surgiu a oportunidade no Senac, né? Aí lá no Senac foi uma porta aberta também, creio que de Deus, pessoas maravilhosas, já de lá, né, gerente do Senac. E lá eu sou orientador do Senac, né? Então lá a gente cursos de RH, cursos de administração, técnica de administração, operador de caixa, frentista. Estamos à disposição do Senac para estar ali nas orientações, né? Então hoje eu me divido entre pela parte do Senac, da AgroSeg e do Ministério. Mas eu consigo até agora conciliar. Não sei por quanto tempo. Não sei por quanto tempo, mas eu ainda estou conseguindo conciliar isso. Deus tem me dado muita graça. Mas igual eu te falei, eu tenho uma equipe muito boa na igreja. Não. Né? Se eu não tivesse, não tem que ter. Então eu vejo o cuidado de Deus na equipe que nós temos na igreja. Eu vejo o cuidado de Deus com o meu patrão da AgroSeg, o Paulinho, que me deixa livre, me deixa bem confortável, bem à vontade. E eu vejo também a mão de Deus na questão do Senac também, que dá para me estar conciliando isso daí, né? Agora, até quando é Deus que vai continuar fazendo? Eu sou muito assim, Deus vai fazendo e vai me falando e eu vou obedecendo. E a sua esposa também, a pastora, ela também tem um trabalho, né? Lá na empresa também, né? No mesmo local, né? Isso. Fala um pouco para nós sobre o trabalho dela que ela tem ali trabalhando com o corpo, né? Isso. A Mayara ela é formada em enfermagem, né? Ela formou em enfermagem em Rio Branco e lá em Rio Branco ela começou a desenvolver mais para a área da estética. Então ela se especializou na questão da massoterapia, né? A questão da massagem, né, corporal, se especializou nessa área. E ali como nós montamos a AgroSeg ela precisa de um espaço também, né, para você sentar, um consultóriozinho para você sentar com as pessoas, o médico fazer anamnese, tudo de bacaninha, e aí nós pegamos e conciliamos, né, com o local para ela também. E aí ela colocou o lugarzinho dela com a maca dela, o lugar já foi lá, né, já viu lá direitinho. Colocou a maca lá, colocou os lugares dela e ela começou a atender. Mas aquele atendimento no começo de boca a boca. Amizade, né? Através da igreja também. Só que o negócio foi pegando gosto, o negócio foi crescendo, né? Foi desenvolvendo. E hoje ela já tem uma clientela muito boa, ela consegue desenvolver muito bem o trabalho dela lá em casa mesmo, né? E ela também trabalha fora também. Então, assim, a nossa vida acaba se dividindo entre o nosso trabalho e a igreja. Tanto eu como a minha esposa. Então, como eu falei, hoje o meu dia foi muito corrido, né? Tem dias que a gente fala assim, só o Senhor mesmo para dar graça e condição da gente continuar. Mas eu vejo que Deus tem um propósito nisso aí também. Porque o que acontece, Rod? No trabalhar, no andar, no fazer, Deus vai realizando milagres e prodígios. Eu posso compartilhar com você que no meu trabalho eu tive conversas muito mais eficazes do que no discipulado.
No meu trabalho, eu tive conversas com empresários aqui em Cruzeiro do Sul que foram palavras assim que eu falei, Senhor, o Senhor falou com esse cara. E se não fosse através desse trabalho da Grosseg, eu nunca teria a oportunidade de chegar nesse rapaz. Mas através da Grosseg, o Senhor me fez chegar até ele e nós tivemos uma conversa muito boa. A minha esposa da mesma forma. Minha esposa vai atender cliente lá e aí passa horas lá atendendo a cliente. Eu falo, não, a massagem não. Que vai ficar 2 horas massageando a mulher? Que negócio é esse? Tá errado isso, não. Aí quando vai ver, a mulher sai com o olho todo inchado, ela tá lá falando de Deus, tá falando com a pessoa. Então eu vejo que Deus também nos usa nessa área, entendeu? Nós vamos fazendo, vamos ensinando. Jovens, meu Deus do céu. O que eu tenho de jovens no meu celular é jovens mandando mensagem toda hora, entendeu? Jovens, porque às vezes não tem o aconchego do pai em casa, às vezes não tem uma atenção de alguém que era para ter, e encontra essa atenção no professor Tony, né? Não é nem no pastor Tony, porque não vão para a minha igreja, não é da minha igreja. Eles congregam, mas tem um professor. Então eles pegam e mandam mensagem: professor, hoje eu não estou legal, aconteceu isso, professor, ora por mim. Aí a gente vai fazendo. Já né? abriu a brecha, né? E eu vejo Deus fazendo, né? Deus fazendo nesse sentido. A ponte que Deus fez e faz, né? Ele usa canais, usa pessoas, né, para nos levar a outras pessoas que precisam de ajuda e sabe que a gente vai poder estender a mão e falar daquilo que é necessário. Quantos jovens estão precisando de ajuda, mas a gente é limitado, né, de chegar até eles, porque tem que ter uma linguagem, né, tem que estar perto e é complicado. Mas interessante, essa é uma porta, um caminho que Deus abre, né, para a gente levar o que a gente precisa falar para as pessoas. Eu me questionei bastante, Rondi, nessa questão do trabalhar em ministério, né? Porque eu cheguei a um ponto de falar, vou largar todo o meu trabalho e vou ficar só do ministério, né? Essa concepção, eu não vim aqui para trabalhar, eu vim aqui ministério. Mas aí acontecia esses casos. Acontecia o caso da pessoa chegar e vir atrás de um admissional e chegar lá no sofá da Grosseg e começar a lagrimejar. E aí eu chegar, e aí, tá tudo bem com você? Quer uma água, quer um café, alguma coisa do tipo? Não, rapaz, acabei de receber uma notícia muito ruim. Aconteceu isso semana passada. Acabei de receber uma notícia muito ruim. A minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. E aí vai falar de câncer, vai falar de mama, tá falando comigo, porque eu passei por esse processo. Aí estala assim, é por isso que você está aqui, né? É porque eu passei pelo processo e eu tenho como te orientar, eu tenho como lançar uma palavra sobre você. Aí a gente deixa o admissional de lado, aí não, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. E eu nem falo que eu sou pastor, não. Eu só, não, vamos conversar. E ali naquele conversar, a pessoa se abre, fala, olha, tenha fé, esperança, Deus vai fazer, eu passei por uma situação parecida, né? Não é o fim de tudo, às vezes é um começo de um milagre, é um começo de um novo tempo, então levanta sua cabeça, né? Levanta sua cabeça, exerça sua fé, né? Abençoe sua mãe, Dia das Mães agora, falando com cada um. Então, assim, são pontes, igual você acabou de falar, né? São pontes, são meios que Deus está usando. E aí eu não vou fechar essa ponte. Isso. Eu não vou fechar, eu vou deixar Deus fechar ela. Mas eu não vou fechar porque Deus está fazendo. E quando ele fecha é porque ele tem outra maior, né? Pois é. Ele fecha aqui, ele abre outro caminho maior, outro nível, né? A gente levar para outro nível de pessoas, outros lugares. É alguém que está clamando ali, só Deus sabe. E sabe quem pode enviar para falar o coração daquela pessoa, né? Perfeito. Deus é fiel. Demais. Mas, pastorzão, e deixa eu te falar, como foi assim a tua conversão, assim, o teu primeiro momento com Deus? Que você disse, é esse que eu quero para minha vida. Fala um pouco disso pra gente, né? Porque a gente gosta sempre de ver os testemunhos das pessoas que Deus está usando. E a vida do pastor, né? Como é que foi? É igual eu falei para você, a história é longa, mas vamos resumir aqui rapidão. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito de Deus, muito de oração. Minha mãe era uma personalidade forte. Tudo que eu tenho, assim, em questão até de oratória, de posicionamento, de expressão, eu peguei muito da minha mãe. O meu pai também, comerciante também, meu pai sabe falar muito bem. Mas eu puxei muito para minha mãe, sabe? Um caráter muito incisivo, assim. E quando foi em 89, quando meu pai e minha mãe estavam aqui, a minha mãe, ela ajudou muito a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu não me lembro onde é que era,
mas era numa ladeira que subia, na esquina tinha a igreja do Evangelho Quadrangular de madeira e tinha uma outra ladeira que descia. Mas falar de ladeira em Cruzeiro do Sul, né? Não vai dar uma localização muito boa. Mas pelo que eu conversei com o pastor da Quadrangular, ficava aqui perto da Polícia Federal, né? Só que naquele tempo a cidade, né, era mais ou menos ali. E a minha mãe ajudou muito. E a minha mãe me pegava o Pedro, né? Se o Pedro vê, mandar um abraço pro Pedro, gerente de vendas lá da Recol, né? Pegava eu e o Pedro, chamava de Pedrinho. E pegava eu e o Pedro e levava a gente obrigado para a igreja. E a gente sentava nos bancos de madeira da igreja, enquanto estava lá o pastor, a minha mãe, a liderança orando, nós ficávamos deitados ou então brincando de carrinho nos banquinhos da igreja. Então eu fui criado nesse meio, né? E aí, isso com 89, 90, eu sou de 87, 3, 4, 5 anos. Então eu fui vendo isso aí. Isso foi sendo formado dentro de mim, eu fui crescendo com isso aí, né? Meu tio foi pastor da Quadrangular da cidade de Lobo, lá em Porto Velho. O meu tio tinha a igreja do Evangelho Quadrangular lá e era uma igreja tão poderosa, tão grande, que ele levava o Matos Nascimento para fazer as cruzadas. Você lembra das cruzadas? Os caminhãozão, né? Colocava aquelas caixonas de som, aí levava o Matos Nascimento lá. Eu via lá, né? Aquele movimento. Pegava um terreno baldio no bairro periférico, limpava todinho ali, e aí botava os caminhão, botava as caixonas de som, era cruzada, né? Então eu via aquilo ali, eu com 8 anos, 9 anos, 10 anos. E aí aconteceu que meu pai e minha mãe acabaram se divorciando, e aí vem a parte triste da história, né? E aí nós tivemos que passar por muitas dificuldades, né? Quando minha mãe saiu da Cruzeiro do Sul, ela já saiu divorciada com meu pai, separados, né? E aí voltamos para Porto Velho. E lá em Porto Velho eu fui viver uma nova realidade. Eu e minha mãe foi ser costureira, minha mãe foi, né, voltou a trabalhar ali, e eu passando algumas lutas, algumas privações, estudando, tendo que trabalhar também, que vender. O meu pai também, os comércios que ele tinha aqui, acabou que não deu muito certo. Em 96, 97, Copa da França de 98, meu pai saiu daqui de Cruzeiro do Sul. Meu pai saiu de Cruzeiro do Sul, foi direto para Ariquemes, em Rondônia, tentar se levantar de novo, saiu daqui também com a mão na frente e outra atrás, igual se fala, né? E nesse período eu acabei me afastando da igreja, né? A gente acabou se afastando, minha mãe acabou se afastando, eu também, menino, jovem, adolescente, acabamos nos afastando. Mas teve um fato muito curioso, que eu sou de 87, 97, eu tinha mais ou menos, foi ano de 99 ou 2000, mais ou menos. A minha mãe acabou me levando, numa véspera de Natal, para a Igreja Metodista Wesleyana da Calama, lá em Porto Velho. Bateu alguma coisa na cabeça dela, que a gente fazia antes que nem na igreja, né? E aí alguma coisa bateu na cabeça dela, falou, vou levar esse menino para a igreja. E aí lá vamos nós, arrumamos todinho, bacaninha. Aí ela falou, tem uma igreja ali, entramos lá. Eu me lembro muito bem, igreja do pastor, na época o nosso pastor era o pastor José Maria. E aí nós entramos lá, teve o culto. No culto, parece que o pastor só pregava para mim, aquele negócio, né? Parece que só prega para mim. Eu tinha 12 anos de idade na época. Eu não sei como ele fez o apelo. A igreja é grande, a igreja já era grande. Hoje é uma das maiores igrejas nossas lá de Porto Velho. Mas a igreja já era grande naquele tempo. Eu não sei como eu fui parar lá na frente, na hora do apelo. Meu coração batia forte, eu me tremia todo. E aí me chamaram para cima do púlpito, o púlpito era bem alto, assim. E aí só fui eu, né? Aí ele fez o apelo, só fui eu. E aí eu me lembro muito bem quando eu aceitei Jesus, né? Ali, sem minha mãe forçar nada, sem ninguém falar nada. A gente estava distante da questão da igreja. E aí ele falou assim, você tem uma nova família. A partir de agora você faz parte de uma grande família. Você quer conhecer sua família? E eu de costa para a igreja estava cheia, e eu de frente para o pastor. E aí eu, né, ouvindo ele falando, ele estava me levando ali. E aí, quer dizer, vire de costa, agora você vai ver a sua família. Quando eu virei para a igreja, eu vi a igreja toda celebrando, né? A igreja toda, seja bem-vindo, Deus e tal e tal. Pronto, a igreja me ganhou. Naquele momento ali eu me senti aceito. Eu falei, eu tenho uma família. A Igreja Metodista Wesleyana é minha família daqui para frente. Mas mesmo assim, eu tinha ali 12, 13 anos, eu nunca mais pisei naquela igreja naquele período. Eu fui pisar nela já depois de presbítero. Porque aconteceu outras coisas na vida, eu acabei viajando, vindo para cá, com meu pai, trabalhando em Feijó, trabalhando aqui em Cruzeiro do Sul, naquele tempo dos novenários. Hoje não tem mais, mas nos novenários de antigamente ficava aquele monte de barraca de roupa. Não sei se tu chegou a pegar, né? Não sei se tu chegou a pegar, né? Aquele monte de barraca de roupa que tinha ali no cais, né? Aqui nessa principal também tinha. Meu pai, ele fazia essas barracas.
Meu pai começou a se levantar novamente e aí vinha para cá montar essas barracas. E aí eu aceitei Jesus, véspera de Natal. Quando foi em janeiro, nós fomos vender lá em Brasileia, que tem a festa lá de Santo Antônio, né? Brasileia, Chapuri. E aí voltei para Porto Velho e logo em junho, julho, depois de abril, nós viemos para cá, que é o tempo das festas para cá. Festival da Açaí, Festival de Cruzeiro do Sul, né? Em Vira, se eu não me engano, né? E aí tem as festas para cá. E nós viemos para cá. E aí eu acabei me afastando da igreja de novo. Eu com 12, 13 anos fui lá, só aceitei Jesus. E aí que aconteceu isso. E aí depois eu vou retornar para a igreja com 16 anos. Com 16 anos. Então de 12 para 13 passei mais 13 anos. Aí foi onde eu conheci o mundo. Aí foi onde eu conheci o sexo, foi onde eu conheci as mulheres. Graças a Deus, Deus sempre me livrou da questão de drogas, de vícios, né? Mas foi onde eu conheci o mundo, mas a semente já estava plantada. A semente já estava plantada no meu coração. Com 16 anos, o meu pai se muda em Porto Velho para a Zona Sul, bairro Coab Floresta. E lá na Zona Sul, uma vizinha nossa me chama para ir para a igreja, me convida. Eu não vou pela igreja, eu vou pela vizinha, né? Assim, a vizinha me chamando, vamos lá, né? E aí eu chego lá com a igreja Metodista Wesleyana, Nova Floresta. Aí pronto, eu me achei e até hoje eu estou na igreja metodista. Nunca mais me desviei, nunca mais, né? Sempre na igreja, só saí da Metodista Wesleyana Nova Floresta, que é o meu ninho, né, onde eu nasci, para vir para a Igreja Metodista Wesleyana da Sobral, já em Rio Branco, com o pastor Cleves. Então, já vim de lá praticamente com uma carta de recomendação, eu já vim de lá para cá para exercer. E só saí da Sobral para vir para o Juruá, abrir aqui. Essa é a minha história na Metodista. Aí vocês já estão quanto tempo? Já fez 2 anos? É 1 ano? Aqui em Cruzeiro do Sul? Isso. O processo todo já fez 2 anos, desde quando eu comecei a andar aqui. Mas igreja mesmo, ela completa 2 anos dia 10 de dezembro. 10 de dezembro nós completamos 2 anos aqui. 2 anos. Mas teve aquele namoro, todo aquele negócio, né? Aquele primeiro momento, né? Que você Sim. vem e começa ali fazer uma célula, né? Isso. Foi o que aconteceu. O GCL. Vocês. E aí vai começando a ver os frutos. E aí, não, agora vamos lá. pra cima, né? Pastor, me diz aí, fala para quem está nos ouvindo aí, os dias dos cultos, lá. Os dias dos cultos, a programação da sua igreja. Certo. Nós temos terça-feira, nosso GECELS. O que é o GECEL? É o Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade. É a célula, né? Nosso GECELS, nós temos 6 GECELs hoje na cidade. Dona Maísa, Dona Maria, Cleito. Tem a Maísa que tem um GECEL com adolescentes. Temos um GECEL aqui na Várzea. Eu até compartilhei contigo, né? Isso. Algumas ações que nós estávamos fazendo na Várzea. Temos um GECEL maravilhoso aqui com o nosso próximo presbítero, né? Futuro presbítero Francisco, né? Com o Emerson na casa dele. Um GECEL maravilhoso aqui na Várzea também nós temos. Então, terça-feira é dia de GECEL. Quando eu falo lá na igreja, lá, terça-feira é dia, todo mundo já GECEL. Então, terça-feira nós nos reunimos em casa. Quinta-feira nós temos os nossos passos de fé, culto de campanha, né? Que já é normal. E domingo nós temos o nosso culto da família. Como nós estamos de mudança, né? Mudamos agora que nós estamos estruturando as atividades da igreja em relação a encontro, reencontro, encontro de casais, né? Rede de jovens, que é necessário ter também. Então, assim, estamos ainda nos organizando nesse sentido mesmo de estabelecer um cronograma bem correto da igreja. Mas, por enquanto, é isso. Terça-feira, GECEL, quinta, passo de fé e domingo, culto da família. Amém. Qual é a tua expectativa desse ano, 2025? Para mim, eu estou crendo no meu coração que vai ser o melhor ano da minha vida. Meu Deus do céu. Porque se for difícil é porque Deus está me treinando, né? Então vai ser o melhor ano da minha vida. E para vocês, tá? Wesleyana, qual a expectativa que está assim no coração de cada um, que esse ano vai ser o ano da colheita, o ano da prosperidade? Fala um pouco disso pra gente. Rapaz, eu sou filho do Cleves. Né? Então, assim, o Cleves é alto nível toda hora, né? Olhando para cima. Todo tempo, né? Não, o pastor Cleves, ele é uma bênção demais. Então, eu aprendi com ele sempre olhar o copo meio cheio. As lutas podem bater, as dificuldades vêm para querer nos né, fazer parar. Mas eu sempre olho para aquilo ali como, rapaz, é o copo meio cheio. Né? Então, Deus tem muito para fazer, Deus tem algo para fazer. Cada pessoa que chega, nós recebemos ontem 2 famílias. Hoje eu recebi 2 ligações de mais 2 famílias que vão ser apresentadas domingo. Eu já estou com o coração apreensivo. Quarta-feira agora eu tenho uma reunião com minha liderança. Eu falo, gente, a seara é grande.
Agora vocês vão ter que botar a mão no arado, vocês vão ter que ajudar a cuidar desse povo, porque o povo está vindo. Então, assim, eu não tenho como não dizer que meu coração se enche de esperança, de expectativa, de fé, não por aquilo que a gente pode fazer, mas por aquilo que Deus já está fazendo. Nós somos uma igreja de 1 ano e meio. Né? Então, assim, não tem como a gente olhar para o que Deus está fazendo e no Deus que nós cremos e ser pessimista, de forma alguma. Então, a minha expectativa é alto nível. Né? É crescer, se estabelecer. Agora, o nosso próximo passo agora é formar uma liderança, né? Consolidada, uma liderança, né? Sadia. E nisso aí Deus vai acrescentando, né? Deus vai colocando cada um no seu lugar. É Atos 2, né? Então a igreja ela cai na graça do povo, Deus que vai acrescentando, e é isso que tem acontecido. Então minhas expectativas são as maiores possíveis. Toda vez que eu prego na igreja, eu sempre falo assim: olha, enche seu coração de fé, de esperança e de expectativa, porque é isso que nos move. Né? É você todo dia olhar o copo meio cheio e fazer: se ontem não aconteceu, hoje pode acontecer. Né? Se está difícil para o outro, isso não quer dizer que possa estar difícil para mim. E mesmo assim, se for difícil, eu vou me levantar como se Deus já tivesse me dado vitória. E assim eu vou me comportar. Então é assim que a gente tem vencido os nossos leões, todos os dias tem vencido as dificuldades, as tribulações que se levantam, elas se tornam muito pequenas, né? Mediante a graça, a glória de Deus, as bênçãos de Deus. A palavra diz que uma alma vale mais do que, né, o mundo inteiro. Culto de quinta-feira, agora uma alma se converteu. E então nós estávamos ali terminando, eu já estava dando a benção. Na realidade, eu já estava dando a benção. E aí, na hora que eu fui dar a benção, eu coloquei a mão no coração do rapaz. E fui dar a benção, olhando no coração. Eu falei: aceita Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou: quero, pastor. Quero aceitar Jesus agora. Aí peguei ele, levei lá e falei: pronto. Todo o desgaste do dia, toda a dificuldade do usar que foram roubados, dos cobres que foram roubados, tudo isso valeu a pena. Ali, né? Porque naquela hora uma alma se converteu. Esse é o coração de um pastor. Né? Naquela hora. Pronto, eu fui para casa assim, nossa, eu fui voando, sabe? Eu tive um sono tranquilo, porque eu falei: Senhor, roubaram o cobre, mas uma alma se converteu. Senhor, tem aquela dificuldade, mas uma alma se converteu. Senhor, amanhã tem os problemas, mas uma alma se converteu. E isso aí já satisfaz a nossa vida, né? Satisfaz o nosso coração. O coração do pastor, quando ele vê uma vida se entregando ali, sara todas as suas feridas que foi ali colocada no dia das demandas, dos trabalhos, dos problemas. Isso mesmo. Das situações difíceis. Quando alguém vai ali na frente, ali parece que Deus traz um refrigério. Confirmação, pastor, né? Confirmação daquilo que ele está fazendo, está valendo a pena. Isso. Né? E agora imagina o coração de um pastor que ele está lutando, mas ele não está vendo as coisas acontecendo, as almas não estão vendo, não estão se convertendo, a liderança está desanimada, a igreja está sem o brilho. E como fica o coração de um pastor assim? Não é isso? É verdade. E a gente vê hoje que nesse tempo muitos pastores estão desanimando, estão ficando ansiosos, depressivos por causa desse tipo de problema. E como o senhor tem falado e falou várias vezes sobre a sua liderança, não é só o pastor, né? Sempre tem aquela equipe por trás que está ali ajudando, cessada na aliança para que aquela alma se converter, para aquilo acontecer. Claro. Todo o corpo de Cristo ali, né? Todos os irmãos ali, focado, cada um no seu ministério, no seu trabalho na igreja. Isso. E para levar uma pessoa ali na frente e aquela pessoa trazer todo um refrigério, toda aquela alma que chega e traz, né? Todo um refrigério para todos que estavam ali naquela guerra sonhando, né? Isso aí. Pastor de igreja, né? Sabe como é que é. Mas, pastor, bom estar com você aqui. Meu Deus, a honra foi toda minha. Maravilhosa. Sei que vou lhe trazer outras vezes aqui. Tem muitas coisas pra gente falar. Não dá de falar tudo, é só uma hora, porque pastor conversa. Já passou, né? Uma hora? Já? Pastor conversa, né, meu filho? Fala. A gente senta com tereré ou então com... Eu prefiro uma garrafa de café. Uma garrafa de café e o pastor Tony, ele gosta de um bolo. De cupuaçu. Melhor rapaz, bolo da cidade. Bolo do Carlos. Foi morar do lado do bolo do Carlos. Do bolo. Rapaz. O melhor da cidade. Aí ele, bolo de cupuaçu. Sabe, se você for lá na casa dele, for convidado, vai ter uma garrafa de café e um bolo de cupuaçu. Com certeza. Não falta não. Eu tinha um discípulo,
Porque toda vez que ele ligava para mim, falou: vem aqui, meu líder, eu tenho um suco aqui. Chegava lá, cupuaçu. Eita. Foi meses assim. Chegou o momento de eu olhar para o cupuaçu e não entender mais ele. E até hoje, lá em Feijó, os discípulos falam assim: pastor, tem um suco de cupuaçu. Gente, mas que maravilha. Estamos aqui acabando o nosso tempo. Mas, pastor Tony, obrigado por você ter vindo, meu querido. Oh, meu Deus do céu, obrigado sou por grato. esse carinho, por esse... Eu sei que muitas vidas foram edificadas através do seu testemunho aqui. Amém. Né? Talvez tem pastor aí que está pensando em desistir e ir embora, mas ouviu o seu testemunho aqui, de perseverança. Pessoa, você vai lá, muda o prédio, chega lá, rouba os cobras do... Então, perseverou, não ficou desanimado. Tinha uma equipe por trás. Parabéns, pastor. Que Deus lhe conserve assim, com esse coração amável, coração cheio de Deus, pelas vidas, que é isso aqui, o nosso foco, né? Isso. Mas fale as suas considerações aí, agradeça. Fale aí pra gente, pode falar pro seu povo aí, seus ouvintes estão lhe ouvindo. Amém. Suas ovelhas. A questão da dificuldade que o senhor falou aí, né? Momentos difíceis nós passamos, todo momento, né? Num dos momentos difíceis que eu passei nesses dias, eu me resguardei muito em Elias, né? Quando Elias ele tá no Monte Horebe, né? Deus faz aquele milagre maravilhoso, ele consome os profetas de Baal, né? E ali Elias participa daquela, para mim, né, do Antigo Testamento, a abertura do Mar Vermelho, os profetas de Baal são dois épicos maravilhosos. E aí, logo em seguida, o coração dele se enche de temor porque Jezabel agora quer pegar ele. E aí ele desce, corre e vai pro deserto. Ele chega no deserto, a palavra vai dizer que ele chega a pedir a própria morte, não é isso? E aí o Senhor pega e fala assim: não, calma aí, descansa, né? E aí ele apaga. Quando ele acorda, tá o homem do lado dele com pão e água. Come e bebe, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Essa é a palavra que eu deixo para os pastores, né? Dias difíceis acontecem, verdade. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Tente olhar para o lado do ensinamento. Deus está fazendo, Deus está moldando, Deus está alinhando, né? Eu queria mandar um abraço, é claro, para os nossos amigos pastores, né? Pastor Genilson Rodrigues Alves, agora igual você falou, deixa eu mandar um abraço pro meu povo, né? Senão eu vou levar um puxão de orelha. Abraço, pastor tá Genilson. Com a gente aí, ó. Ali, ó, Genilson aí, benção, ó, Luiz César, nosso filho nosso aqui, ó, lá em Rio Branco, né? Uma bênção demais. Pastor Genilson, um abraço para você, Igreja Metodista Wesleyana de Rodrigues Alves. O senhor vai ter a oportunidade de ir lá também levar uma palavra, lá com o pastor Genê. Tem uma equipe lá muito boa, uma igreja muito abençoada, né? Temos o nosso pessoal ali da nossa equipe, da nossa igreja aqui no Juruá, nossos GECELs, amigos, né? Nesses tempos eu tenho feito muitos amigos, questão de pastores mesmo aqui, né? Através de vários homens de Deus, nós temos compartilhado isso. Eu tenho me sentido abraçado pela cidade. Eu sou uma pessoa, eu tenho 38 anos, pastor, né? Não sou um cara nem novo nem velho, estou na meia idade ali, né? Mas assim, ministerialmente, de estar na frente da obra mesmo, assim, há 1 ano e meio. Mas tem uma vida dentro da igreja, igual eu acabei de falar, mas tenho muito a aprender, tenho muito a somar. Então, assim, é isso aqui que me move. É troca de experiências, você viveu aquilo que eu não vivi e você pode me aconselhar nisso. Eu vivi algumas coisas que você não passou e eu posso te aconselhar nisso. E nisso tudo, o nome de Deus vai sendo glorificado. O nome de Deus vai crescendo. As pessoas vão se convertendo, não pelo pastor Ronde, não pelo pastor Tony, não pelo pastor A, pelo pastor B, não. E eu acho que é essa a missão da igreja, ainda mais agora nos últimos dias. Né? A gente tem que desaparecer um pouquinho e deixar Deus aparecer, né? A gente tem que muitas vezes deixar de querer mover pela força do braço, né? Que eu não sou nem muito musculoso, sou meio magrinho, né? Mas deixar Deus, né, aparecer, Deus fazer. Então, um grande abraço para a minha igreja, amo vocês demais, meus amigos, aqueles que estão cooperando comigo, aqueles que andam comigo, que comem arroz e feijão comigo, e coloque no seu coração aí, fé, esperança e expectativa. Grandes coisas o Senhor tem para fazer sobre a nossa vida. Amém, pastorzão. Amém. Obrigado. Obrigado pelo esse momento aí que a gente tivemos aí. Foi maravilha. A gente vai ficar por aqui, né? Esse bate-papo maravilhoso. Esse tempo com Deus. Eu sou, como eu comecei falando, pastor Rony, da Filadélfia Cruzeiro do Sul. Nossos cultos quinta-feira, Rede da Família. Sábado, Rede Juvenil. Domingo, culto de celebração. Te aguardo lá na
25, né, na Rua Bahia, ali na pracinha da 25. Deus abençoe, um beijo no coração e até segunda-feira.